sânscrito. Só que, dentro do contexto hindu, se falava de seres elevados que não eram espíritos desencarnados e não eram divindades como Brahma, Vishnu, Shiva, e o panteão de divindades da Índia é enorme, Indra, Surya, né, Varuna, os deuses clássicos da época dos Vedas. Então passaram a falar de seres que estariam abaixo das divindades maiores, mas acima dos homens, e chamaram de devas. Para fazer um paralelo aqui para quem está assistindo entender, dentro de um contexto cristão, você tem os homens, Deus, entre os homens e Deus, os anjos, seres de uma evolução maior, que, em nome do Eterno, ajudam as raças em evolução. Os hindus chamaram de devas. E outro detalhe, toda vez que eu falo isso, tem às vezes alguém que é católico que fala, você está dizendo que o meu anjo é um deva? Não, estou dizendo que culturas diferentes chamam a mesma coisa por nome diferente, que as pessoas às vezes elas ficam irritadas, que você falou algo, quem mandou ela ficar presa numa caixinha, só achar que o universo era aquilo? Então, existem nomes diferentes, em cultura diferente, para as mesmas coisas. Você vai na área do Oriente Médio, também se fala de anjos, mas não no contexto cristão. E é de lá que saiu toda a informação que depois tornaria o cristianismo. Jesus viveu ali. Então, Deva seria algo equivalente a seres celestes, seres divinos, que abaixo do Eterno ajudariam os homens na sua evolução. E o livro melhor, eu fiz uma live com o Samuel no Consciência Próspera sobre isso, é O Reino dos Deuses, do Geoffrey Rhodes. Detalhe, Geoffrey Rhodes era cristão, cara, e fez um livro sobre devas. E aí a gente fala sobre essa referência de anjos, eu já conversei com muitas pessoas de várias vertentes. E muitas não têm, assim como os orixás, tá? Muitas não têm a referência humanizada, não é um cara com asa. Vem uma figura totalmente que não tem explicação. Porque se entendeu? você pegar, por exemplo, o contexto na área afro de orixás, você pode personificar de um jeito que você entenda, mas pode pensar nisso como algo, uma força da natureza. Uhum. Então isso varia de cultura para cultura. Agora, a história do anjos com asa, dá uma olhada. Seres que estariam abaixo de Deus e acima dos homens. Veja, pairando acima dos homens. Para você pairar, você precisaria ter... Então surgiu no Oriente Médio a ideia de asas para esses seres, simbolizando uma elevação acima, pairando. E isso, quando chegou para nós aqui, no cristianismo básico, todo mundo começou a imaginar um anjo com um par de asa. Repara, nós estamos aqui achatados pela gravidade. Quem é que precisa de asa para voar? Águia, gavião, pombo. Bater asas para vencer a gravidade. Um equipamento, né, nosso, um avião, precisa de força e asas para planar. O que acontece, Fael? Você tem uma saída do corpo. O corpo espiritual não é afetado pela gravidade, você pode flutuar. Veja, você é um ser humano, você não é um anjo, e você flutua sem precisar de asa, se desloca sem precisar de asa. É o que o André Luiz, na série Nosso Lar, chama de volitação. Então, se você que é um ser humano, igual eu, com qualidade de defeito, é capaz de voar fora do corpo sem asa, imagina um ser elevado, vai precisar de asa para quê? Então, o contexto da asa é um simbolismo. Quando eu explico isso, tem gente que cai matando em cima. Não, eu acho que mas é só usar a lógica do que eu estou falando e ver se está correto. Agora, eu não estou falando que um anjo não é elevado. Eu estou dizendo que a ideia de asas é uma ideia humana sobre um ser que não é afetado pela gravidade. A história do anjo encostar com relógio, eu nunca vi nenhum ser desse com relógio. E na hora do horário de verão, eles vão adiantar 1 hora. Então, tem coisa que é simbolismo, e quando um ser desse aparece para um devoto, ele tende a tomar a forma do que o devoto acha. Só que em outra cultura a forma é diferente. Então, existem seres elevadíssimos, né? Alguns não têm sequer forma humanoide, quanto mais asa, relógio. E eu estou apenas ampliando o conceito, não estou negando, porque tem gente que fala, ele disse que não tinha anjo. Não, existem seres elevadíssimos. Agora, a maneira como cada cultura vê é a maneira daquela cultura. E às vezes é uma maneira humanoide, com asa, com características. Imagina, você está no Ocidente, como é que você vai imaginar um anjo negro? Um anjo chinês, como é que seria? Vai ter olho puxadinho? Então, as culturas se baseiam nelas próprias ao tentar falar de seres que existem. Mas a maneira que o ser humano vê é uma maneira muito fechada dentro da sua cultura. Quando alguém fala algo de fora, a pessoa fica irritada, mas você não está falando nada contra. Você está ampliando o conceito que para ela é pequenininho. Não, muito bom isso, Wagner, porque às vezes eu falo que eu sinto a vibração até de um orixá como uma força, como um mistério, como uma força, como uma energia
inexplicável. Mas aí, você tem a referência em imagens. Eu tenho umas imagens africanas que eu acho bonitas, acho que são bem conectivas, mas eu sei que aquilo não é o orixá, aquilo é uma Aquele referência. É o formato que os povos da África se referiam às forças da natureza. Aqui foi o anjo, ali o orixá, lá o deva, e eu não estou comparando nada, eu estou dizendo que cada cultura reveste o formato e a nomenclatura de acordo com seus parâmetros diferentes de outra cultura. Muito bom, maravilha de explicação. E agora a gente vai para um clássico. Cara aí que fez a diferença nesse tema, né? Que é o Valdo Vieira. Valdo Vieira, o livro Projeções da Consciência. Esse livro saiu na virada de 1979 para 1980 pela editora LAC, aqui de São Paulo, Livraria Allan Kardec. E o Valdo tinha trabalhado muitos anos com o Chico Xavier como médium até 1966. Daí ele saiu do movimento espírita, que ele achou que estava muito religioso, e foi fazer o trabalho de pesquisa dele, Saídas do Corpo, que ele viria a chamar depois de projeciologia. Então, na época, 1979, o Valdo ainda tinha muitos conhecidos no meio espírita, por isso ele publicou pela Livraria Allan Kardec, que era um editor espírita. O livro esgotou, anos depois a editora Universalista de Londrina fez essa edição aqui. Depois esgotou, e o Valdo, então, ao criar o CAEC lá em Foz do Iguaçu, dentro do âmbito da Conscienciologia, editou o livro lá pela editora Tares, se eu não me engano, e aí, é claro, o título do livro continuou igual, a capa mudou e a nomenclatura passou a ser revestida da linguagem da Conscienciologia. Então, você tem a edição da Livraria Allan Kardec, que é a primeira, essa da editora Universalista e a outra da Editares, é o nome lá da editora, e o livro é o mesmo, mas a linguagem mais aberta, ela favorece a população em geral. O livro está esgotado com essa linguagem aberta. Quem gostar da linguagem de Conscienciologia, procura o da Editares. Quem quiser uma linguagem mais aberta, mais popular, procure alguma dessas edições que hoje só tem sebo. O livro de relatos projetivos excepcionais. O Valdo, naquela época, 1979 e 80, ele tinha uma maneira de ver as coisas um pouco mais universalista. E aí ele botou aqui os relatos dele, fala de vários mentores, a Aura Celeste, o Tal Mal, e eu depois vim a conhecer o Valdo, logo depois dele lançar o livro, e me falava dessas entidades todas, né, lá no Rio de Janeiro, na década de 80. É um livraço, um dos melhores livros de relatos projetivos. E aqui não está hoje o livro Projeciologia, que é o principal livro no planeta sobre a pesquisa de saídas do corpo, o mais conciso, né? Que a gente aqui não dava para mostrar tudo hoje, a gente pegou, o Fael pegou uma parte, porque tem muitos livros que não estão aqui. E sabe aquelas seleções de disco que você faz, ou de livro? Aí sempre alguém fala, mas não botou tal livro, não botou tal livro. Pois era só 10 aqui no ranking, não era 100. Aqui é uma parte. Isso aí dá uma segunda parte da live, uma outra hora com outros autores que não estão aqui. Aqui a gente pegou os mais conhecidos para facilitar. É para ter um carrossel esse livro tem aqui, pessoal, mas é que ele tá lá na prateleira e na estante do livro. E aí a gente tem até a possibilidade de pegar só esses livros do Valdo e fazer, né? Porque tem muita reflexão para falar sobre eles. E aí você falou sobre o Valdo, cara. Dois convidados que vieram aqui tiveram experiências similares com o Valdo. E assim, eles comentaram que ninguém contou para eles, eles viram, eles foram numa palestra do Valdo, quando ele estava aqui em São Paulo, se eu não me engano era no centro de São Paulo, que ele tinha um espaço ali na época, e os dois relataram que ele começou a trabalhar a energia e começou a ter um processo até de invisibilidade, começou a dissipar a imagem dele. Sim, é o seguinte, o Valdo trabalhava muito com energia, então eu cheguei a ver isso também, eu trabalhei com ele 10 anos, então haviam fenômenos ali de clarividência facial. Por exemplo, sentávamos eu e o Valdo de frente, e aí olhavam um para o outro, de repente o rosto mudava, de vez em quando a energia mudava, parecia que você estava dissolvendo. Eu vi isso, o Valdo trabalhava muito bem as energias. Vi também outros médiums, no caso de ectoplasmia, também tem o mesmo fenômeno, e alguns iogues da Índia também tinham esse fenômeno, que é o lance da bioenergia. E eles falaram assim, inclusive um falou aqui no podcast que teve essa experiência, que era um cara cético, assim, não tinha a predisposição a acreditar em nada, mas aí a partir desse fenômeno ele começou a estudar mais sobre o assunto. E a gente vai entrar agora na Viagem Extrafísica do Geraldo Medeiros Júnior, pessoal. Ó. Livro muito bom, publicado, se eu não me engano, em 1996. O Geraldo Medeiros Júnior,
publicou um livro, Relato de um Projetor Extrafísico, em 1990. O Geraldo Medeiros Júnior chegou a conhecer o Valdo, me conheceu também, e durante alguns anos ele trabalhou com a parte das saídas do corpo. E aí ele publicou esse livro aqui, contendo algumas técnicas de projeção excelentes. É um ótimo livro dentro da bibliografia dos autores aqui no Brasil. Esse é da editora Butterfly, 1996, Viagem Extrafísica. É um livro que eu recomendo para quem... É um livro bem fácil de assimilar, embora seja uma obra bem legal. Tem vários exercícios muito criativos aqui, Rafael. É um bom livro. E esse daí é mais tranquilo de achar que esses outros, né? Mas hoje em dia acha tudo, ou em sebo, ou em PDF. Isso é um bom livro, Viagem Extrafísica, Geraldo Medeiros Júnior. Eu vi a borboleta aqui, você tinha falado de uma situação anterior, eu até marquei aqui para poder falar. A questão do desencarne dos animais, né, domésticos principalmente, e a projeção astral dos que estão encarnados, né? Porque às vezes a pessoa falou, tive uma projeção astral e tinha um animal ali, a pessoa fica em confusão, se o animal é um animal de poder, se é um animal que estava encarnado. Essa é uma confusão que muita gente faz. Por exemplo, a esposa do Mihael, a Laura, ela estava sábado passado num curso, o Mihael também estava. E eu estava conversando com a turma, assim, de frente, ela estava sentada lateralmente, não foi, Mihael? E aí eu vi passar como se fosse um animal preto, parecia um gato, e ficar aos pés dela. Eu falei, ô Laura, você tem um gato, na frente da turma, você tem um gato, né? Puxa, um gato preto assim? Não é assim. E aí ficou, eu falei, pô, mas tem um gato aí. Aí logo depois ela lembrou, ela fez, não foi, Mihael, uma iniciação xamânica, e o animal de poder que se apresentou era um gato preto. Estava junto dela. Então é uma coisa. Agora, você está num ritual xamânico e aparece a presença de um animal, pode ser um animal de poder naquele contexto. Mas, Fael, você sai do corpo, cara, e encontra o cachorro desencarnado do vizinho ontem, isso não é animal de poder, é um animal desencarnado, como desencarna um monte na selva todo dia. Presa, predador, desencarnam eventualmente. E animais também têm o tempo deles. Então você pode ver um animal, você estando fora do corpo, ele desencarnado em corpo astral ou ele projetado durante o sono. Não é animal de poder. O animal de poder já tem uma outra característica, que aí o Samuel aqui no Consciência Próspera já explicou isso tantas vezes, é que o pessoal confunde. Você viu o Rex do vizinho desencarnado e acha que era animal de poder. Aí já é você radicalizar, achando que todo animal visto é animal de poder. Legal, esse dia eu tava nesse dia, realmente apresentou, né, e apresentou golfinho também para ela, e foi bem legal. E essa dúvida é muito comum, porque às vezes a pessoa vê um cachorro, às vezes até um cão amparador, né, de trabalhos espirituais, e ela fica nessa confusão. Fael, do mesmo jeito que um policial pode treinar um cachorro, por exemplo, para procurar drogas no aeroporto, correr atrás de um meliante, um animal adestrado, extrafisicamente, um mentor pode treinar um animal extrafísico por uma função de proteção ou limpeza. O André Luiz, na série Nosso Lar, desce no umbral com um grupo de mentores com uma matilha de cães desencarnados. A literatura espiritualista em geral, ocultista, teosófica, tem vários lances de avistamento de animais extrafísicos. Na literatura espírita também tem autores do movimento espírita brasileiro. Na literatura do Allan Kardec, século XIX, os espíritos disseram para Allan Kardec que a reencarnação era instantânea. O animal desencarnava e encarnava. Isso levou muitos espíritas a achar que era isso. Naquela época, não tinha como os espíritos expandirem isso. O animal, na natureza, ele é preso ao predador. A reencarnação dele é quase que instantânea, mas o animal doméstico não. O animal doméstico, ao lidar com o ser humano, ele desenvolve outras características. Ao desencarnar, ele quer um humano perto. Então, tem cuidador de animal do lado de lá. E aí, todas as vezes que eu falo isso, Allan Kardec não falou isso. Sim, ele não podia falar um monte de outras coisas. Ele não falou tudo. E outra, que tal ler algo além de Allan Kardec, ter uma literatura vasta mostrando outras coisas? E o Allan Kardec era gênio, o Livro dos Espíritos eu sou fã, mas não tem o absoluto, só Deus tem. Então aquela é uma abordagem no século XIX, muito legal, mas não compreendia todos os temas. Então, olha, os próprios autores espíritas do Brasil têm até livros sobre animais, autores do ocultismo, autores da teosofia e outras áreas. Também tem um livro do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, e vários outros. E na literatura de saída do corpo, também tem pessoas que saem do corpo e veem animais extrafísicos. E isso daí, até os meus 14 anos, eu tinha lido alguns livros que tinham como opção, eu tinha essa informação da reencarnação automática e também
tinha lido alguns livros espiritualistas, até com vertentes espíritas, que hoje em dia tem outros que já falam o contrário, tá? Sobre a cremação, e eu tinha na minha mente, na adolescência, que não se podia cremar um corpo. Depois, lógico, isso foi se quebrando, você fala muito sobre isso, mas tem muitos livros que falam sobre isso, né? É o seguinte, na Índia, quem nasce na Índia é indiano, quem segue o hinduísmo é hindu. Então, você tem a população da Índia hoje, acho que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Não, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ultrapassou a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. A densidade demográfica na Índia é enorme. Então, quem segue o hinduísmo é a maior parte da população. Mas você pode ter um indiano que seja materialista, que seja cristão, jainista, budista ou coisa nenhuma. Mas a maior parte da população é hindu. Dentro dos parâmetros do hinduísmo, o que existe é a cremação. Isto há milhares de anos. Fael, quantos cadáveres de pessoas que eram hindus foram cremados ao longo dos séculos? Milhões. Significa que esses hindus estão lascados do lado de lá? Não. Eu vejo mentores hindus, sei que os corpos deles foram queimados numa época, não vi nenhum deles sequer chamuscado. Então, o lance da cremação, quando se fala do tabu disso, é no Ocidente ou em qualquer outro lugar onde se enterre, na área do Oriente Médio ou na área ocidental, porque nem na Índia nem no Tibete se fala isso. No caso é a cremação. Fala cremação para alguém ocidental, a pessoa acha que vai ficar mal. Tá, todo hindu então tá lascado. Esse argumento não tem como uma pessoa escapar. Existe a prisão da mente. Nenhum espírito é queimado, cara. O corpo é cremado. Eu estou falando após a morte. Eu não estou falando de desencarnação no incêndio, em que a pessoa passa um sufoco, uma dor danada. Eu estou falando quando a morte já ocorreu. O espírito está fora. Qual é o problema de você? Ah, mas se estiver agarrado. O cara não tem terminar nervoso para sentir fogo. Mas a mente de alguém pode plasmar uma condição. Mas ela faria isso com o enterro também, plasmando a sensação da terra. Então o lance não é a cremação, é a capacidade do espírito perceber que ele não é o corpo. Então, a maior parte da população ainda está muito ligada à parte física, sem noção extrafísica. Alguém que mexe com saídas do corpo, ainda tem medo de cremação, ela não superou basicamente um trauma. Se ela está fora, olha o corpo de fora e vê que não é o corpo, qual é o problema dela? E aí eu tenho visto estudantes espirituais ainda com esse trauma, que é educacional, é cultural. Fael, eu já fui hindu em outra vida, meu cadáver foi cremado, eu estou aqui de volta, não estou chamuscado, não estou nada. Então tem a compreensão cultural, e eu entendo, mas eu não entendo estudantes espirituais presos à mesma coisa porque estão estudando. Por que não quebra o trauma, o medo? Por que não olha fora da caixinha? E aí, quem estuda a saída do corpo, eu tenho uma teoria. O nosso foco, o corpo espiritual, busca o que a gente fica focado. Fael, se você foi a um velório hoje, foi a um enterro e ficou focado no cadáver, como é que você quer focar no corpo astral se o teu foco era o plano físico? Então você vai dormir com a ideia do corpo. Como é que você vai sair? Então, eu sempre achei, o foco no cadáver ferra a tua saída do corpo, porque a tua mente está presa no corpo material, até culturalmente por uma ideia. Então, como é que pode estudante de saída do corpo, ou médiums, ou qualquer um nessa área, ainda está preso a esse parâmetro? Eu não estou falando a população, minha família, a sua, estou falando estudantes espirituais. Não é radicalismo que eu estou falando, é coerência e discernimento. Meu cadáver vai ser cremado quando eu cair fora. Me perguntaram outro dia, você vai ser cremado, Wagner? Eu não, eu vou cair fora, o corpo que se dane, eu não sou o corpo. Agora, o corpo é valioso para mim aqui e agora, porque eu estou fundido nele, eu estou falando na hora que eu for. O meu mantra é fui, eu não vou ficar olhando para trás se botaram dentro d'água, no fogo, ou dentro da terra, eu não sou aquilo. A saída do corpo já me mostrou isso.